quanto tempo deve durar uma afiação de alicate de cutícula? Essa foi uma das perguntas que eu recebi em alguns comentários de um vídeo que eu fiz aqui para o YouTube. E eu dei uma resposta rápida lá, porque por incrível que pareça, não é uma resposta simples aonde nós falamos um tempo específico e pronto. Existe uma série de fatores que afetam a durabilidade do corte do alicate e nós vamos estar falando um pouco sobre isso aqui. Antes de nós falarmos do tempo de durabilidade, nós precisamos falar algumas coisas aqui. Nós vamos estar partindo do princípio de uma afiação de qualidade, tá ok? Que, obviamente, é total responsabilidade do afiador. Ou seja, se a afiação ela não foi feita corretamente, não adianta a gente falar aqui de durabilidade, de tempo que o alicate vai sustentar um fio de corte ali. Então, é obrigação do afiador entregar os alicates com os seguintes requisitos. Em primeiro lugar, ajuste de molas e batentes. O alicate, sendo ele novo ou até mesmo já afiado, precisa sempre ser observado os batentes para ver se precisa retirar ali um excesso de material, porque esse excesso de material ele pode atrapalhar o funcionamento do alicate. E o ajuste da mola funciona da mesma maneira. Ela tem que ter um formato ali, né, uma aerodinâmica, vamos assim dizer, que ela influencia na pressão de corte, que também pode afetar a durabilidade ali, a performance do alicate. E a soma, né, dos batentes feitos com a mola, ela vai proporcionar ali uma abertura e um fechamento do alicate suave, adequado, ok? Para cliente, para profissional poder estar trabalhando. Porém, a gente pode fazer um vídeo só para poder explicar mais detalhada todas essas características que eu vou estar abordando aqui. Então eu estou só resumindo para vocês, ok? Em segundo lugar, ajuste e lubrificação do eixo central. Aquela bolinha no meio do alicate, ela é o eixo do alicate, onde traz a união das duas mesas ali. Então ela tem que ser ajustada numa pressão correta e, ao mesmo tempo, precisa ser feita a lubrificação nesse eixo, tá? Porque um eixo não lubrificado e também não ajustado corretamente, ele vai atrapalhar também o desempenho do alicate e a durabilidade. Em terceiro lugar, é de responsabilidade do afiador também trazer a correção geométrica do alicate. Por incrível que pareça, as fábricas muitas das vezes não mandam um alicate com a geometria ali, a simetria correta, e acaba ficando para o afiador tendo esse trabalho. O objetivo de trazer, né, essa correção geométrica é fazer com que as lâminas do alicate elas tenham ali a distribuição por igual, ou seja, elas precisam ter ali a espessura mais próxima possível uma da outra. O tamanho também precisa ser muito próximo, praticamente idêntico, porque isso vai fazer com que o alicate ele distribua ali a função, né, de peso ao toque das lâminas, que vai favorecer um corte adequado para o alicate aí. Em quarto lugar, a afiação em si. Então todo esse processo ele é feito antes de chegarmos na afiação. E na afiação, nós fazemos ali a lapidação das lâminas internas, e essa lapidação ela não pode ter nenhuma irregularidade, as duas têm que ser ali espelhadas e não pode ser facetadas, né? ter multifaces ali. E da mesma forma o fio ele tem que ser uniforme e a distribuição das lâminas ali, elas têm que ser idênticas na espessura. E em quinto lugar, nós vamos aí para o acabamento do alicate, que é muito importante também. O afiador ele tem que fazer ali a lapidação, né, dos chanfros laterais ali, aquele telhadinho do alicate, de forma que também não seja, né, facetada irregular. Tem que ser de uma forma onde vai favorecer a cliente ter acesso às cutículas. Esse chanfro lateral é onde a gente faz esse acabamento e também define a espessura do fio. Então o fio ali ele é definido, né, a sua espessura no acabamento do alicate, não no processo de afiação em si. E um fio fino, ele não pode ser extremamente fino, porque senão isso atrapalha na durabilidade. Então tem uma espessura ideal, mas também não pode ser muito, né, grossa, porque senão a cliente ali, a profissional, não vai ter facilidade de acessar as cutículas, principalmente as cutículas mais profundas. E no acabamento ali também a gente define, né, a espessura das pontas, né, deixando ela bem finas, porque as pontas ali vão facilitar a cliente ter precisão nos pontos que ela exatamente quer atacar ali com a ponta do alicate. E em sexto lugar, a entrega do alicate, né? Então é de responsabilidade do afiador ele testar a ferramenta antes de estar enviando para cliente e também estar embalando de forma adequada, protegendo o alicate com uma proteção para que não aconteça nenhum acidente na hora do transporte para entrega ou até mesmo quando a cliente vem buscar para levar o alicate.
Bom, então basicamente é isso. Essas daqui são as responsabilidades do afiador. E quando eu digo que a gente parte de um ponto de uma afiação de qualidade, nós estamos falando de um afiador que entrega exatamente tudo isso que eu acabei de listar aqui. Repito, cada um desses tópicos que eu citei aqui acima, nós podemos nos aprofundar e falar detalhadamente sobre eles, mas ele é um assunto mais técnico sobre afiação, mas não é algo para esse vídeo agora. Então, dando continuidade, eu só queria enfatizar aqui que alicate, pessoal, é uma ferramenta muito sensível e que apresenta problemas diversos de forma que vocês nem imaginam. Parece um carro, cada hora parece algo diferente, cabe ao afiador, né, enfrentar esses desafios para solucionar esses problemas, ok? Bom, entendido isso, vamos dar continuidade. Eu listei todas essas responsabilidades que cabem ao afiador, porque é muito importante a gente falar desse assunto partindo desse princípio, que o seu afiador ele está entregando o alicate exatamente dessa forma, porque isso é o que vai proporcionar a qualidade, ok? Então, a gente está partindo desse ponto e agora nós vamos poder falar da responsabilidade da cliente, da profissional ali que vai estar usando o alicate, a podóloga, né, a manicure, a dona de casa. Então agora nós passamos a falar sobre a durabilidade do alicate, que é de responsabilidade da cliente, da profissional ali, né, do cliente que vai estar levando o alicate afiado para poder utilizar. Então quais são as responsabilidades da cliente ali, da profissional, da dona de casa? Vamos falar agora desses tópicos. Em primeiro lugar, nós temos que analisar o tipo de público. Então, por exemplo, se nós estamos afiando aí um alicate para uma dona de casa, a durabilidade é relativa, porque justamente a frequência de uso já vai ser completamente diferente de um profissional, de uma profissional ali. Então, quando nós afiamos para uma profissional, ele é um público que usa essas ferramentas, como já obviamente estamos dizendo aqui, né, para um uso profissional, a frequência de uso é muito mais intensa. E obviamente que isso já vai fazer com que a ferramenta não tenha uma vida tão útil no fio por conta da frequência de uso. E é natural, o alicate ele foi feito para cortar, mas também para perder corte. Porém, existe ali uma média de tempo que é aceitável que o alicate dure, mesmo com profissionais que usam com frequência, e no final a gente vai falar sobre isso. Então, assista até o final. Então, vamos levar em consideração aqui mais o público profissional, tá ok? Em segundo lugar, a qualidade do alicate é muito importante. A marca e o tipo de aço, eles vão influenciar diretamente, não só na qualidade, mas na durabilidade da afiação, do corte do alicate. Então, vou explicar rapidamente aqui, porque esse é um outro assunto que dá pra gente fazer um vídeo só sobre isso. Mas, se nós formos olhar aí para a Mundial, a marca que a gente os afiadores mais atendem aí e aonde também o público aí de podóloga, manicure, até mesmo donas de casa, mais compram. Quando nós pegamos um alicate 522, que é um alicate fabricado em aço carbono, a própria fábrica, ela não indica, ela não anuncia ali nas embalagens ou até mesmo publicamente, falando que esse alicate é para uso profissional. Pelo contrário, eles indicam esse modelo de alicate para uso doméstico, justamente pelo material, ou seja, pela matéria-prima que é feita esse alicate. Ou seja, o alicate 522, por ser aço de carbono, ele oxida com maior facilidade. E é simples, é uma questão lógica. Um alicate que ele tende a oxidar, ele vai perder o corte com mais facilidade, necessitando de uma fiação mais recorrente, tá? Às vezes a oxidação nem afeta a lâmina nem o fio, mas se ela afeta o eixo do alicate, o eixo ele já perde o ajuste, e o ajuste também é importante para o alicate cortar, mesmo que a lâmina esteja muito bem afiada. Então esse alicate é um alicate que eu não gosto nem de recomendar nem para uso doméstico, porque ele é mais em conta, porém você vai ter uma vida útil muito menor e, na minha opinião, acaba não compensando. Agora, quando nós falamos de alicates de inox, que já são alicates recomendados para uso profissional, não só o afiador, né, aqui falando, ou os afiadores falam, né, a respeito disso, mas a própria marca já mostra que esses alicates eles são exclusivos para uso profissional. Então, opte para alicates de inox. E também existe inox, né, de qualidade diferente, né? Se nós formos comparar, por exemplo, o inox da Mundial com o alicate inox da Stalex, a diferença é brutal, né? Não só na qualidade, a gente sabe que no preço também, mas isso também interfere na durabilidade do alicate.
Enquanto a Mundial usa ali um inox, vamos dizer assim, tradicional, a Stalex ela já usa um inox ali cirúrgico. É um inox um pouco melhor, não, né? Bem melhor, né? Um inox ali premium. Em terceiro lugar, temos que levar em conta a quantidade de alicates que a profissional tem. Eu aposto que vocês não imaginavam isso. O que a quantidade de alicates tem a ver? Vou explicar agora. É óbvio, gente, quando a gente está focando mais aqui, né, no público profissional, quanto mais alicates a profissional tem, ela proporciona uma quantidade de rodízio muito mais leve para as suas ferramentas. Vou trazer um exemplo aqui de algo que eu vivencio, ok? Eu tenho clientes que já trabalham profissionalmente, né, e por estar no começo, elas compram ali uma quantidade mínima de alicates. Então, por exemplo, tenho clientes que têm 5 alicates. E sim, eu tenho uma noção de quantos alicates a cliente tem. E eu tenho clientes que têm ali um estoque de 15, 20 alicates, né? E estou falando aqui de clientes que têm alicates de inox, ok? Vamos deixar de lado esse alicate de carbono, eu só usei ele como exemplo, tá? Então vamos falar aqui da melhor das hipóteses para a gente chegar, né, num tempo médio de durabilidade adequada para um fio de alicate aí. A cliente que tem 5 alicates, se ela tem que atender 10 clientes no dia, isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? Ela vai ter que esterilizar os 5 alicates, aí ela vai utilizar os 5 alicates nas primeiros 5 clientes, depois disso vai ter que esterilizar novamente, passando por todo o processo de esterilização, que são várias coisas e são importantes e não podem ser deixadas de ser feitas. Depois vão utilizar novamente para depois esterilizar novamente esses 5 alicates. Então olha só o que esses 5 alicates teve que enfrentar em apenas um dia. E nós precisamos falar aqui, é óbvio, né, mas precisa ser dito, né, o aço, galera, ele não é indestrutível. Né, ele, por ele mesmo, depois que ele corta a cutícula, ele encontra lâmina com lâmina. Então o alicate ele não perde o corte por cortar a cutícula em si. Ele perde o corte porque depois que ele rompe a cutícula, ele encontra com o próprio aço, né? As duas lâminas se encontram, o próprio aço se encontra e de forma microscópica, né? A olho nu a gente não vê, mas com o uso normal, o alicate ele vai ter ali o ápice, né, do gume do fio comprometido, né? Agora, se nós temos a cliente aqui que tem 10, 15, 20 alicates e ela vai atender a mesma quantidade de alicates, vai atender a mesma quantidade de clientes que essa profissional que tem 5 alicates tem, ela vai precisar usar aqui, né, ela vai escolher pegar 10 alicates para usar um em cada cliente. Então o alicate vai precisar esterilizar uma vez e ser usado uma vez no dia. E ela tem um estoque de mais 10, né, 5, 10 alicates sobrando ali que não foram usados. Então é simples, por lógica a gente já está entendendo aqui que a cliente que tem um estoque maior de ferramentas, ela está favorecendo a durabilidade da sua própria ferramenta. Não só a durabilidade, como também se acontecer de o alicate cair, que sempre acontece, ela nunca vai ficar na mão. Então já fica a dica e o conselho também, tenha um estoque. E eu sei que é fácil falar, né, pessoal? Mas, por exemplo, eu como afiador, eu tenho que ter aqui 2 máquinas só de alicates, né, para caso, se eu já aconteceu de eu ficar na mão com uma máquina e não ter como socorrer o cliente ali que já estava esperando eu entregar o alicate. Então, assim como eu como profissional tenho que ter um estoque, né, de ferramentas para poder não falhar com o cliente, é importante também a profissional ter um estoque para que ela aconteça de não ficar na mão, né? E às vezes o afiador não dá conta de entregar também, e até mesmo para ela não deixar a sua cliente na mão, ok? Então, o fator de quantidade de alicates vai influenciar sim na durabilidade, ok? Por conta desse rodízio. Quanto menos alicate, maior o rodízio, maior o uso do alicate em si, e mais cedo o alicate vai perder o corte. Por outro lado, quanto mais alicates, fica mais leve esse rodízio, os alicates eles são mais revezados e automaticamente eles não são tão frequentemente usados e óbvio que o alicate vai ter maior durabilidade. Ou seja, eu percebo que as clientes que têm menos alicate acabam vindo com mais frequência e elas acham que é a fiação, quando na verdade é o seu próprio estoque, fora outros fatores que a gente já vai abordar já já. E as clientes que têm mais alicates, eu observo que elas demoram um pouco mais para vir, certo? E basicamente é isso, vamos dar continuidade. Em quarto lugar, o manuseio do alicate. Então, por exemplo, a pressão de corte.
Nós já falamos aqui que nós estamos levando em consideração que é uma afiação bem feita. Então, o afiador ele tem que ter a mão da mesma forma que a profissional tem na hora de trabalhar ali na cutícula. Então, nós temos que imaginar a pressão de corte que a cliente vai trabalhar para que a gente afie baseado nessa pressão. Ok? Não é apenas afiar, é uma série de fatores. Ou seja, o alicate ele é feito para cortar numa pressão leve, suave, adequada para que não canse a mão da cliente e também não force a ferramenta, porque se o alicate ele é feito para uma pressão e você trabalha com ele numa pressão maior, ele vai cortar, só que ele também vai forçar mais as próprias lâminas através desse atrito desnecessário e excessivo. Outra coisa que também tem que ser muito cuidadoso, pessoal, é na hora de manusear a ferramenta, evitando batidas, tá, na ponta, porque bateu a ponta ali a gente sabe que já era, né? Perdeu o corte. Não adianta só ajustar a pontinha, tem que fazer a retífica por completo da peça, porque é um componente que depende de cada fator, ok? Então, bateu só a pontinha, mexe só na pontinha. Não existe isso, gente. Né? Um carro, por exemplo, quando ele tem um problema no motor, você tem que retificar toda a peça. Então, é da mesma forma o alicate, porque a afiação ela é um processo de retífica, ok? A gente retifica ali o alicate para que ele tenha o formato perfeito para trabalhar, para exercer o seu propósito, que é o corte. Também, quedas que não batem a ponta também pode perder o corte, pessoal. Então, se o seu alicate você está usando aqui, ele caiu, ele não bateu a ponta, você viu, ele não bateu a ponta. Você vai usar o alicate, usa ali, beleza, tá usando na próxima, ele vai e perde o corte. O que aconteceu? Provavelmente a queda ali, já é o suficiente para poder trazer um desajuste, se assim podemos dizer, né? Ela afeta o ajuste que foi feito no eixo do alicate pelo afiador e, como eu disse, o eixo ele é responsável por manter as lâminas se encontrando perfeitamente. Por exemplo, o afiador ele não faz o ajuste do eixo depois da afiação, ou seja, o afiador ele pega o alicate, ele faz o ajuste primeiro e depois que o ajuste do eixo já está pronto, ele vai e faz a afiação. Por quê? Porque o ajuste ele vai fazer com que as lâminas não balancem, ok? E não corra o risco de elas se encavalar. Então, após o ajuste ter sido feito, aí vai ser feita a afiação, porque daí a forma que for afiado, o eixo vai fazer com que as lâminas se mantenham sempre unidas, ok? Se o afiador faz a afiação e depois ajusta o eixo, nunca vai pegar a afiação, porque um eixo sem ajuste, toda vez que você for afiar, as lâminas vão ficar batendo bobas, ok? Enfim, é só uma questão aqui técnica da afiação, né? Mas para vocês poderem entender, tomem muito cuidado na hora de fazer, né, o manuseio para não derrubar o alicate, principalmente quando for fazer, que eu já vi também, né, clientes aí fazendo limpeza, coloca tudo num pote junto ali, né, sem proteção, sem nada, joga o detergente enzimático, a água. Galera, tem que ser um por um, colocando separadamente, evitando o contato de um com o outro, evitando bater o alicate ali, mesmo que seja de forma levezinha, porque, gente, o alicate é uma ferramenta extremamente sensível, ok? Vocês não têm noção do quanto é sensível essa ferramenta, ok? Então, o afiador ele toma muito cuidado, ou pelo menos deveria, porque é uma ferramenta tão sensível que a gente que está acostumado, né, com a afiação, é uma profissão tátil, né, sensorial, e cada coisa que você faz ali, ela influencia no corte, tá? Então, assim, não deixa o alicate cair, mesmo que não bata a ponta, porque isso vai afetar, ok? O alicate, a afiação, a durabilidade, e o afiador ele não tem culpa disso, ok? Porque ele já fez todo o processo ali, como a gente disse, nós estamos levando em consideração o processo de afiação que foi feito corretamente. Outra coisa, alicate de cutícula é para cutícula, pessoal. Não dá para cortar unha, não dá para cortar fibra, remover cantos de esmalte, às vezes é mesmo aquele em gel, né? Que você faz, às vezes ele nem perde o corte, mas ele engoma o fio e aquilo ali só sai reafiando, né? A menos que você pegue e separe um alicate só para isso, tá? Mas se você for usar um alicate para outras funções, depois você não vai conseguir usar ele para cortar cutícula. Então, isso daí já é uma irresponsabilidade também da profissional, tá? Como eu disse, a menos que você separe um alicate só para poder fazer essas demais coisas, e aí você também já vai estar ciente que ele também vai perder o corte ali com mais facilidade, porque ele não foi feito para isso. Em quinto lugar, é o que eu acho que mais dá problema, é a esterilização dos alicates.
Cara, isso daí eu tenho que fazer um vídeo, inclusive eu já tenho um documento que eu fiz um estudo sobre esterilização, sobre ferramentas de esterilização, estufas, autoclaves, um estudo sério mesmo, foi uma matéria que aqui no Brasil, inclusive, que foi feita, enfim, mas eu vejo que isso daí traz muito problema, não só pro afiador, né, que tem que entender e saber ter o conhecimento para poder não pagar o preço de algo que não foi ele que fez, e até mesmo pode prejudicar aí a cliente aí, seja de manicure ou da podóloga, porque a esterilização é um assunto muito sério. Mas, enfim, precisa ser levado em conta o quê? Né, a ferramenta que você vai usar para esterilizar, né, se for uma estufa, tem que ser uma estufa de qualidade. Tá, gente? Eu sei que vocês optam para a estufa porque ela é mais em conta, e principalmente para quem está começando, e eu entendo isso. Só que já que vai economizar, economiza até certo limite, até o limite da segurança, ok? Então compra uma estufa boa, porque tem muitas estufas que não cumprem o papel, né, da qual elas foram fabricadas. E não sou eu que estou falando isso, é a Anvisa, e eu tenho que trazer um vídeo só sobre isso. O indicado seria aí autoclaves, e eu particularmente as autoclaves automáticas, porque ela já vai fazer todo o processo correto e sozinho. E não vale só você optar só pela melhor, né, ferramenta de esterilização aí, compra a melhor autoclave que tem. O processo de esterilização também tem que ser levado em conta, né? Ou seja, se você vai comprar uma estufa, né, vamos supor que você compra uma estufa boa, ok? Não se compara uma autoclave, mas é uma estufa que vai entregar a temperatura, ela entrega ali o processo de esterilização correto, né? Ela marca ali, tem o reloginho dela, a temperatura que ela marca é compatível com o que acontece dentro ali da estufa. Porém, se você não sabe fazer o processo correto, isso vai afetar diretamente o alicate. Que forma? O alicate, quando ele é exposto a altas temperaturas, além do limite que ele pode suportar, ele perde o que chamamos de destempera. As moléculas do aço, elas são alteradas porque toda ferramenta, sua tesoura na sua casa, sua faca, todo ferro, todo aço, ele é temperado, né? Ele não tem tempero ali em cima, mas é um processo de têmpera que traz a resistência do aço. E é por isso que a esterilização ela é prejudicial ao alicate se ela for feita de forma incorreta. E presta atenção, esse assunto não é só para poder falar para as manicures se preocuparem, ficarem atentas com isso, é para os afiadores também, ok? Porque se você não souber identificar quando o alicate sofreu danos por conta de alta temperatura, o afiador pode pegar um alicate para poder fazer um processo excelente, mesmo assim o alicate não dar corte. Então o afiador também tem que ter esse conhecimento, ok? Não só as profissionais aí. Mas enfim, é importante levar em conta o seguinte, você vai fazer o processo de esterilização, tem que limpar o alicate. Tem o tal do detergente enzimático, que ele também ali não faz uma ação só nas pelinhas mortas ali da cutícula, mas ela também traz ali uma reação no próprio aço, né? E também remove a lubrificação que foi feita no alicate. Essa lubrificação sendo removida vai fazer com que o alicate perca o ajuste do eixo ali de forma mais precoce. Automaticamente, um alicate sem lubrificação fica aço com aço, isso deteriora o aço com mais rapidez, e a lâmina ela pode estar muito bem afiada, e se o eixo ali ele tiver essa deteriorização, automaticamente o eixo que foi ajustado vai se desajustar, e mesmo estando com uma lâmina bem afiada, o alicate não vai responder bem ao corte, não por conta de uma afiação mal feita, mas pelo uso inadequado do alicate sem a lubrificação ter sido feita, na qual foi removida pela esterilização. Então o aconselhável é você dar um pinguinho ali de óleo, né, para lubrificar o seu alicate antes de trabalhar. Sempre depois que você esterilizou, já faça isso, ok? Bom, galera, mas assim, cada um dos tópicos que eu abordei aqui, tanto das responsabilidades do afiador, quanto das responsabilidades das clientes, das manicures, das podólogas, a gente pode ramificar cada um desses tópicos e fazer um vídeo a respeito de cada um. Então eu trouxe aqui todas esses tópicos para a gente entender o que precisa ser levado em consideração, porque são os fatores que de fato vão influenciar na durabilidade ali do corte. Mas afinal, então quanto tempo pode durar um alicate se o afiador levou em consideração todas as suas responsabilidades? A manicure levou todas as suas responsabilidades
em conta. E juntou essa combinação perfeita. Quanto tempo um alicate ele pode durar? Bom, para poder dar essa resposta, agora eu vou falar de algo que eu vivo, né? Bom, praticamente eu gosto de dar um prazo, uma média de 2 meses de durabilidade da afiação. Se a cliente tiver responsabilidade, né, cumprir todos esses aspectos, tendo um alicate de inox, ok? E eu entregando uma afiação ali na qual eu não tenha errado em nada, ok? Eu particularmente gosto sempre de falar para as clientes assim, ó, teste. Eu sempre testo antes de entregar, mas eu reforço, eu falo para a cliente, teste o alicate, se não ficar do agrado, acontecer algo, me avise que eu tenho o prazer, né, de refazer a peça, né, para dar garantia, uma forma de dar garantia para cliente. Mas eu não dou ali uma garantia assim de durabilidade, porque a gente não sabe o que vai acontecer nesse processo enquanto o alicate estiver na mão da cliente. Mas eu dou uma garantia de corte. Se a cliente for pegar o alicate, não cortar no primeiro uso ou no segundo uso, eu dou uma olhada e já aconteceu de eu errar. E é importante falar também isso, né? A gente só vê a galera falando aí das suas afiações perfeitas. Então vou estar compartilhando aqui que afiador também erra, ok? Mas isso deve acontecer, né, de forma assim exclusiva, quase nunca, certo? Mas o prazo médio que eu observo que as minhas afiações duram, né, para alicate de qualidade, com as profissionais levando em conta todas as responsabilidades, dura uma média de 2 meses, né? Às vezes o mínimo que acontece é ficar ali 1 mês, que eu já acredito ser um tempo considerável, mas geralmente quem fica 1 mês são as clientes que eu observo que tem menos alicates, aí entra naquela questão do rodízio, né, das ferramentas. Mas também já teve casos de clientes aí que ficaram 3 meses e olha, até 4 meses aí com um alicate afiado, né? E eu tô falando aqui de clientes que trabalham profissionalmente, lembrando que a gente já deixou de lado a questão da dona de casa, né? Foi só a título de exemplo para a gente separar os públicos, mas eu acho que essa já é uma durabilidade aí adequada e que é a realidade que eu vivo aqui em relação com as minhas clientes, ok? E eu tô fazendo esse vídeo justamente para poder trazer todas essas informações, porque, por exemplo, eu tenho clientes que às vezes eu não consigo parar e conversar, mas eu sei que eles usam alicates que às vezes não são adequados, ok? Às vezes os alicates vêm com problemas de fábrica e também a gente tem que ir fazendo vídeos para poder instruir as profissionais. Por quê? Se nós que somos afiadores observamos isso, a gente comunica isso para as manicures, a gente consegue andar alinhados e assim a gente consegue ganhar a confiança do cliente e o cliente ter um bom resultado, onde ela vai não só poder fazer uma boa cuticulagem, um bom trabalho ali, né, seja como manicure, seja como podóloga, mas ela vai se fidelizar ao nosso trabalho, né, e automaticamente ela vai economizar também ali, isso é muito bom e é o que o cliente quer. Não só economiza na afiação, mas também na durabilidade, na vida útil durante os anos, né, com os alicates, porque ela não precisa ficar comprando alicates todo o tempo. E essa é a minha visão, ok? Então cada caso tem que ser observado de perto, detalhadamente. Então nesses 5 anos, hoje eu consigo ter essa macrovisão a respeito de durabilidade de corte, né? Ou seja, não é uma resposta simples. Quanto dura uma fiação? Ah, dura X tempo. Depende de todos esses fatores, ok? Olha, se você aí está pensando em fazer uma renda extra, né? Ou se você está tendo interesse pela afiação e está querendo se tornar um afiador, ou seja, ter a afiação como uma profissão, eu tenho um presente para você. Antes de você sair comprando curso aí, sair pesquisando a galera e até mesmo, né, evite isso para você não cair em nenhum, né, que nem eu, comprei meu primeiro curso aí, nem valeu a pena. Foi dinheiro perdido. E pensando, né, lá no meu começo, eu resolvi preparar um PDF, ok? Um PDF muito bacana, não é um PDF simples, modéstia à parte, mas é um PDF onde eu falo a respeito de como começar na afiação. E esse PDF é gratuito, você não paga nada. Esse PDF é para te ajudar. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a afiação, baixe esse PDF. Ali você vai saber por onde você vai começar, né? O que um afiador precisa saber, quanto você vai investir nessa profissão, quanto que você pode rentabilizar com essa profissão, ok? E também eu tenho um outro PDF, os dois são separados, porém gratuitos. Você pode baixar e vai estar aqui no link da descrição, ok? Ou nos comentários fixados. Clica lá, baixe, ok?
E essa lista de materiais, ela mostra os valores, né? Tá muito bacana, galera, esses PDFs aí, esses documentos. Então clica lá, baixe, ok? E se você também já iniciou na fiação ali, está pretendendo comprar uma máquina, olha, eu tenho dito aqui que é possível você fazer uma máquina com baixo custo e eficaz, ok? Uma máquina simples, porém uma máquina não simplista, que eu gosto de dizer isso, porque não é só um eixo, um motor. A máquina que eu vou ensinar está fazendo. Nesse PDF, PDF onde ele acompanha medidas, né, acompanha furações, e lá vai ter videoaulas também, onde eu ensino o processo de montagem, até porque a forma como eu desenvolvi essa máquina, ela proporciona alinhamento da base principal, para poder te dar um alinhamento, para poder acoplar ali a sua rampa de dressagem, de afiação, para que ela seja alinhada também de forma independente ao eixo, para que a máquina toda seja alinhada e proporcione uma afiação assim sensacional. Eu sou afiador credenciado mundial Stalex e uso as máquinas que eu mesmo produzi, e eu estou falando isso aqui de algo que eu vivo, e eu acredito que se você está começando e quer economizar aí, não está com uma grana aí para poder comprar uma máquina, poxa, compra aí esse nosso PDF aí, é um valor acessível, ok? E vai valer muito a pena para você, beleza? Quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever, ativa o sino aí do nosso YouTube, que você vai estar ajudando a gente. Ainda o nosso canal, nós não lucramos nada, né, com os vídeos, e basicamente é uma forma de você nos ajudar, ok? Quem sabe a gente alcança os 1000 inscritos aí, que é a meta, ok? E eu tô para liberar aí uma surpresa para vocês. Surpresa não, né? Eu já disse, tô para liberar as aulas aí, né, de montagem da máquina de forma gratuita, mas para quem já quer adquirir aí, né, de forma antecipada, o PDF está disponível, só você acessar aí, tá no link da descrição ou nos comentários fixados, ok? Até porque eu não sei quando vai bater os 1000 inscritos, e também é um valor super acessível, e você vai estar ajudando aqui o canal a gente poder estar investindo em conteúdos mais legais aí, né? Muito mais para a gente poder, né? A gente recebe até um gás para poder fazer mais conteúdos para vocês, né? Bom, galera, é isso. Deixa nos comentários aí se foi interessante esse vídeo ou não, se você acrescentaria algo ou tiraria algo, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Um abraço.